os 7 órgãos que nós podemos viver sem eles. O corpo humano é a máquina forjada pela evolução para sobreviver. Resistente, ele é capaz de sobreviver mesmo quando órgãos vitais, como nosso próprio cérebro, são danificados e passam a funcionar em partes. Mas isso todo mundo sabe. O que talvez todo mundo não saiba, que o nosso corpo é capaz de sobreviver mesmo sem alguns órgãos que parecem bastante essenciais. Aqui está a lista dos 7 órgãos que, mesmo importantes, em última instância, são opcionais para a nossa sobrevivência. 7. O baço. O baço é um órgão linfático do corpo humano que desempenha importante função imunológica, produzindo anticorpos e destruindo células velhas. Ele fica do lado esquerdo do abdômen, em direção à parte de trás do corpo, sob as costelas. Por ser um órgão muito frágil, ele é comumente removido como resultado de alguma lesão. Sua localização é perto das costelas e torna vulnerável a traumas abdominais. O baço é envolvido por uma cápsula parecida com um papel de tecido, que facilmente rasga, permitindo que o sangue escape do baço danificado. Se esse problema não é diagnosticado e tratado, pode até resultar em morte. Dentro do baço há 2 cores notáveis, uma cor vermelha escura e pequenos bolsos de branco, e ela está vinculada às funções do órgão. O vermelho está envolvido no armazenamento e reciclagem dos glóbulos vermelhos, enquanto o branco está ligado ao armazenamento de células brancas e plaquetas. É possível viver confortavelmente sem o baço. Isso ocorre porque o fígado também desempenha um papel de reciclagem de glóbulos vermelhos e seus componentes. Da mesma forma, outros tecidos linfóides no corpo ajudam a função imune do baço. 6. Estômago. Pode parecer loucura viver sem o estômago, mas é possível. O estômago desempenha 4 funções principais. Digestão mecânica, quando ele se contrai para destruir os alimentos. Digestão química, liberando ácidos para ajudar a quebrar quimicamente os alimentos. E, em seguida, absorção e secreção. Às vezes, algumas pessoas precisam ter o estômago completamente removido devido a um câncer ou um trauma. Em 2012, uma mulher britânica teve que remover seu estômago depois de ingerir um coquetel que continha nitrogênio líquido. Quando o estômago é removido, os cirurgiões anexam o esôfago diretamente ao intestino delgado. Com uma boa recuperação e algumas adaptações, a quantidade de alimentos ingeridos, por exemplo, diminui, já que o espaço de armazenamento também diminui. As pessoas podem comer uma dieta normal, ao lado de suplementos vitamínicos, e assim consegue continuar tendo uma vida normal. 5. Órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores primários do sexo masculino e feminino são os testículos e os ovários, respectivamente. As pessoas podem ter filhos com apenas um testículo ou um ovário em funcionamento. Se ambos são removidos, isso já não é possível. Mas se eles são essenciais para a nossa sobrevivência, a remoção de um ou ambos testículos ou ovários são geralmente resultado de câncer. Nos homens, a remoção pode ocorrer também por algum trauma, muitas vezes como resultado da violência de um esporte ou acidentes de trânsito. Nas mulheres, o útero também pode ser removido. Este procedimento é chamado de histerectomia, que impede que as mulheres de ter filhos e também interrompe o ciclo menstrual em mulheres que ainda não chegaram à menopausa. Pesquisas sugerem que as mulheres têm seus ovários removidos e não têm uma expectativa de vida reduzida. Curiosamente, em algumas populações masculinas, a remoção de ambos os testículos pode levar ao aumento da expectativa de vida. Curioso, né? 4. Intestino grosso. O intestino grosso é um tubo com quase 2 metros de comprimento, que possui 4 partes: ascendente, transversal, descendente e sigmoide. As principais funções são a absorção de água e o preparo das fezes, compactando-as. Novamente, o câncer ou outras doenças podem resultar na necessidade de remover uma parte ou todo o órgão. A maioria das pessoas recupera-se bem após esta cirurgia, embora notem uma alteração nos hábitos intestinais. Uma dieta de alimentos macios é inicialmente recomendada para ajudar o processo de cicatrização. E pode ser preciso que um compartimento seja anexado ao corpo para a coleta das fezes. Contudo, é possível continuar vivendo sem ele. 3. Vesícula biliar.
A vesícula biliar fica sob o fígado, do lado superior direito do abdômen, logo abaixo das costelas. Ele armazena a bile, o líquido constantemente reproduzido para o fígado para ajudar a quebrar as gorduras. Quando não é necessário a digestão, a bile armazena na vesícula biliar. Quando os intestinos detectam gordura, um hormônio liberado fazendo com que a vesícula biliar se contraia, forçando a bile nos intestinos a ajudar a digerir a gordura. No entanto, o excesso de colesterol na bile pode formar cálculos biliares e pode bloquear os pequenos tubos que se movem para a bile. Quando isso acontece, a pessoa pode precisar remover a vesícula biliar. A cirurgia é conhecida como colicistectomia, quando uma pessoa passa a viver sem a vesícula biliar. É obrigada a ter uma dieta livre de gorduras, já que o organismo perde a capacidade de quebrar muitas gorduras, já que, apesar do fígado continuar reproduzindo a bile, o organismo não tem mais para onde armazená-la. Em 2015, uma mulher indiana tirou 12.000 cálculos, um recorde mundial. 2. Apêndice. O apêndice é provavelmente o órgão removível mais famoso. Ele é uma pequena estrutura fechada localizada na junção dos intestinos grosso e delgado. Enquanto alguns ainda acreditem que o apêndice é um órgão vestigial, que não possui nenhuma função no corpo humano, alguns especialistas apontam que ele pode ser uma espécie de cofre para as bactérias boas do intestino, permitindo assim que elas o reprovem quando necessário. O homem que tinha um buraco no estômago e revolucionou a medicina. Devido à natureza fechada do apêndice, quando conteúdos intestinais entram nele, fica difícil de sair, o que pode fazer com que o apêndice inflame. Isto é chamado de apendicite. Em casos graves, o apêndice precisa ser removido cirurgicamente. Mas só porque você teve seu apêndice retirado, não significa que ele não pode voltar a causar dor. Existem alguns casos em que o apêndice não pode ser completamente removido e a parte que sobrou dele pode acabar inflamando novamente. As pessoas que tiveram o apêndice removido não notaram diferença alguma em suas vidas. 1. Rins. A maioria das pessoas tem 2 rins, mas você pode sobreviver com apenas um, ou mesmo nenhum, com a ajuda da diálise, é claro. O papel dos rins é filtrar o sangue e manter a água e o equilíbrio dos eletrólitos, bem como o equilíbrio do ácido com base no corpo. Ele faz isso agindo como uma peneira, usando a variedade de processos para manter as coisas úteis, como proteínas, células, nutrientes que o corpo precisa. O mais importante ainda é que ele se livra de muitas coisas que não precisamos, deixando passar pela peneira biológica na forma de urina. Há muitas razões pelas quais as pessoas têm que ter um rim, ou ambos os rins, removidos. As condições hereditárias, danos causados por drogas, álcool, infecções e etc. Se ambos os rins falharem, a pessoa precisa fazer diálise. Existem 2 tipos de diálise, a hemodiálise e diálise peritoneal. A hemodiálise usa a máquina contendo a solução de dextrose para limpar o sangue, enquanto a diálise peritoneal usa catéter especial inserido no abdômen para permitir que a solução de dextrose dê de dentro para fora manualmente. Ambos os métodos extraem as coisas que não precisamos no corpo. Uma pessoa colocada em diálise, sua expectativa de vida depende de muita coisa, incluindo o tipo de diálise, seu sexo, outras doenças que as pessoas podem ter em sua idade. Pesquisa recente mostraram que alguns colocados em diálise aos 20 anos podem ter uma experiência de vida de mais de 16 ou 18 anos, enquanto alguém em seus 60 anos pode viver apenas 5 anos com a diálise. O transplante de um rim é necessário para evitar a morte, em casos que a diálise já não é mais possível. Vou fazer um convite especial para vocês. Aqui é Silvio de Freitas. Entre no YouTube, no buscador, digite hashtag canal 7 Sinais. Em seguida, clique no link encontrado do canal. Depois, clique em inscrever-se. Não esqueça de acionar o sininho para receber o obscuro, o bizarro, os assuntos que não são falados por aí. Muito obrigado, até mais.